Olá, se você vive em condomínio, o Alesp Cidadania de hoje é para você. Vamos falar de leis aprovadas aqui na casa que afetam o seu dia a dia. A gente vai falar sobre violência doméstica, maus tratos a animais e também, olha, uma coisa importante, interessante, inspeção de elevadores. A gente vai tratar desses temas com os nossos especialistas. Aqui no estúdio, a Amanda Lobão, que é advogada especializada em condomínio, a Jailma Araújo, que é síndica profissional e também online com a gente, o Rodrigo Carpati. O Rodrigo é advogado também especializado em condomínios. Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer imenso regressar à Alesp para tratar de temas tão importantes para o convívio em sociedade. Tá bom, e a Jailma também vai colaborar com a gente. Você é síndica profissional faz tempo? Há 10 anos. 10 anos, tem muita coisa boa para falar com a gente. Amanda, e você me explicava, seja bem-vinda também, viu? Me explicava que, até bom a gente abrir o programa sobre isso, que é interessante. Existe o síndico, existe o administrador e a outra terceira figura que você falou? Assessoria jurídica. Mas é importante mas também, claro. Eu vou esquecer. Como não? Interessante. Explica um pouquinho pra gente, porque é bom a gente abrir com isso, porque assim, isso aqui é coisa da administradora, isso aqui é coisa do advogado, isso aqui é coisa do síndico. Qual é o papel dessas três figuras? Muito bom, Jeremias. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, ainda mais ao lado de tão grandes profissionais, Dr. Rodrigo Carpati, que é expresso aí no mercado como ícone, e a Jailma, que é uma síndica também muito conhecida por tudo que ela entrega ao mercado. Em se tratando dessas figuras diferenciadas, nós temos então a administradora, que ela vai cuidar das questões financeiras, contábeis, fazer a questão um pouco de RH, de folha de pagamento. Nós temos o síndico, que tem aquela responsabilidade enorme no dia a dia, no trato com os funcionários, no trato frente aos moradores e, a parte disso, como contratada, a assessoria jurídica, que é, normalmente, uma pessoa que não é vinculada nem ao síndico, nem à administradora, ou seja, ela presta serviços ao condomínio no seu CNPJ. Que legal. Doutor Rodrigo Carpati, hoje eu estava lendo uma matéria, bom, isso é uma notícia até mais um pouco antiga. Na capital paulista, o número de prédios já é igual ao de casas, né? Ou seja, o número de pessoas morando em prédios, em condomínios, já é igual ao número de pessoas morando em casa. Isso aconteceu acho que há 2 anos, né? Hoje, doutor Rodrigo, é comum a figura do síndico profissional ou ainda tem muito do síndico que é o colega ali, o mais velho do prédio? Então, primeiro aproveitar para cumprimentar a Jailma também, a doutora Amanda Lobão, pessoas excepcionais que procuram aí traduzir a nossa necessidade dentro do mercado condominial. E sim, tem sido, o síndico profissional é uma grande realidade no mercado. Estima-se que no estado de São Paulo existam aproximadamente 60 mil edifícios. Em São Paulo, para esse ano, estima-se aí uma entrega de quase 1.000 edifícios. Então, se você pegar qualquer grande avenida em São Paulo, você vai ver que a quantidade de condomínios em São Paulo só cresce. E com certeza, atualmente, o número de pessoas que residem ou trabalham em condomínios supera aquelas pessoas que residem ou trabalham em casas. E isso traz cada vez mais a necessidade da profissionalização do nosso mercado, e síndicos profissionais como a Jailma cada vez mais são constantes, eles se qualificam, eles buscam o aprimoramento, e como muito bem colocou a doutora Amanda, com a necessidade de uma bela assessoria, seja ela administrativa, através da administradora e através do jurídico. Então é um tripé que se faz hoje necessário, é o síndico profissional do condomínio ou o síndico morador, mas o caminho do mercado é a profissionalização, a administradora de condomínios, juntamente com os demais aí, profissionais que vão estar dentro do condomínio. A administradora, o síndico e uma assessoria jurídica competente. Que legal, que bacana. Eu fiz essa abertura justamente, vou voltar aqui, já passo para a Jailma rapidinho, mas vou voltar aqui com a doutora Amanda um pouquinho, vamos falar dessas leis que a gente falou no início do programa. É a 17.406, ela é de 2021, ela é de autoria do ex-deputado professor Quênia, que foi da legislatura passada. Ela obriga os condomínios residenciais e comerciais no estado de São Paulo a comunicar a órgãos de segurança pública, quando houver em seu interior a ocorrência de indícios de episódios de violência doméstica.
doméstica. Doutora, a gente está falando de violência doméstica aí, abrange mulher, mas também criança, adolescente e idoso? Isso mesmo, é isso que a lei fala e o síndico precisa estar de olhos bem abertos e de ouvidos também, né? A gente precisa entender que hoje cabe ao síndico, como representante legal do condomínio, denunciar esses maus tratos ou os fortes indícios de que esteja havendo uma violência doméstica ou familiar. Assim diz a lei do professor Kenny. Isso significa que o quê? Cabe ao síndico fazer a sua parte, porque muitas vezes, Jeremias, eu ouvi isso num evento da semana passada, o síndico ele se preocupa, será se a minha denúncia vai ser levada em frente? Será se isso de fato vai ser repreendido pela polícia, pelas autoridades competentes? E cabe ao síndico fazer a sua parte. Então, denuncie, faça a sua parte, ligue, chame o registro de ocorrência, que muitas vezes não chega a ser um boletim de ocorrência, você faz um registro de que a polícia chegou ali no seu condomínio por meio da sua denúncia e aí você demonstrará que você agiu com toda a sua diligência. Entendi. Eu vou querer saber do Dr. Rodrigo Carpati daqui a pouquinho se essa denúncia ela pode ser anônima ou não, mas deixa eu passar para a Jailma. Jailma, você que está na prática, como é que você vê essa na prática? Geralmente, eu não sei se tem muitos casos ou não, mas geralmente é um funcionário que vê alguma violência doméstica e denuncia, é um morador, como é que funciona? Ou tem funcionado? Um prazer estar aqui na LESP, obrigado, um prazer estar aqui com o Dr. Rodrigo e a doutora Amanda, que são excelentes profissionais aí do judiciário, que nos assessoram, nosso verdadeiro apoio. Voltando aí para a sua pergunta, geralmente são os vizinhos que têm mais essa sensibilidade e ele acompanha mais o dia a dia, e até porque às vezes o funcionário, a portaria está distante da torre, então ele não é acionado, mas esse vizinho que verifica essa violência, uma possível violência, ele entra em contato com essa portaria, que é um funcionário, e esse funcionário que aciona, a gente dá todo um treinamento para que ele acione as autoridades aí cabíveis. Então, na prática é isso, doutora Amanda, a pessoa do apartamento falou, olha, eu estou vendo gritarias todo, ou então eu entrei no elevador e eu percebi que a pessoa está marcada, assim, ou esse idoso, enfim, e aí eu ligo na portaria, e aí, porque assim também, às vezes é uma coisa que às 2 horas da manhã o síndico não vai estar lá, né? Também tem essa questão que a lei a gente pode até abordar, se tem que ser na hora, se pode passar 24 horas, enfim. Mas na prática é isso. E aí o síndico, ele pode, ou por meio de um aplicativo, ou ele liga na delegacia. Na prática, como funcionaria? A lei fala em 24 horas, né, para fazer a denúncia. E realmente tudo começa por conta de um vizinho que eu vi uma situação de barulho, Jeremias. Normalmente, a gente ainda tem, como brasileiro, aquela cultura de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso é um fato, isso é realidade. Então, se alguém vê alguém no elevador, seria bom se nós nos alertássemos para os perigos que os outros correm. Mas, na vida em condomínio, de forma bem realista, o que acontece é, estou sendo atrapalhado na minha vida condominial por conta de um barulho. Estou ouvindo tal coisa, estou ouvindo xingamento, eu tenho meus filhos e meus filhos estão ouvindo. Então, esse incômodo gera a situação que vai ser verificada pela portaria e aí sim cabe a denúncia. Tudo começa dessa forma. Mas vale dizer que muito cuidado, porque às vezes a gente imagina que algo esteja acontecendo e a situação não é bem assim. Por exemplo, nós já tivemos situações que o meu vizinho está fumando drogas e quando se viu era um remédio com base em cannabis que ele tinha a prescrição autorizada. A mesma coisa com violência. Há situações no dia a dia que pode estar ocorrendo e que não necessariamente é uma briga. Então, a gente precisa ter muita parcimônia e cautela nesse sentido. Sim, porque você pode, ao fazer uma denúncia, é uma questão séria e, assim, querendo ou não, aquela pessoa pode ficar marcada e se não aconteceu nada, né? Então, tem que ser algum, assim, não sei se investigado, mas, assim, com um embasamento o melhor possível para que você não faça nenhuma denúncia, porque até também fazer uma denúncia que não é verdadeira também, em alguns casos, é até crime, né? Exatamente. Vale dizer que a gente fala muito de condomínio dos 3 S, que é sossego, saúde e segurança. E agora nós estamos falando do 4º S, que é o suicídio.
o número de pessoas que se suicidam, se jogam de seus apartamentos, cresceu muito. E tudo começa de depressões, de violências, de agressões físicas ou verbais, e cabe a nós, como seres humanos, sempre perceber o estado do outro. Situação complicada, né, doutor? Essa questão de suicídio a gente tem tratado muito aqui na LESP, recorrentemente, até porque antigamente a gente falava, tem que ter cuidado, não fala, tal, mas os especialistas cada vez têm dito, olha, tem que estudar o tema, mas tem que falar sim, porque se a gente não falar, né, as mortes vão continuar acontecendo. Doutor, quer complementar? Fica à vontade. Então, quero sim, bem interessante, sigo também a mesma linha. O que eu gostaria de observar é que nós temos hoje uma transferência de responsabilidades que inicialmente são do poder público para o privado. Então, o síndico ele passa a estar investido também no poder de polícia, que inicialmente ele deve ser exercido pelo Estado, mas em função dos fatos e dos números que nós atingimos em função da violência doméstica, o condomínio, através dos seus gestores, síndico, e nós temos essa lei não apenas em âmbito estadual, temos em outros estados e ela também em São Paulo em âmbito municipal, que transfere ao síndico ou ao gestor ou administrador a responsabilidade da denúncia em caso de violência doméstica. Lembrando que ele tem até 24 horas para fazer a denúncia. Uma outra situação importante é que devem ser afixados cartazes para combate à violência doméstica em áreas comuns e elevadores, e no caso de omissão desse gestor, ele pode ser responsabilizado, e entendo que sim, em situações extremas, esse gestor pode sofrer até consequências maiores, caso a omissão dele seja relevante e fulmine, por exemplo, uma violência doméstica que poderia ter sido evitada. Então, ele deve sim denunciar, o porteiro também tem essa responsabilidade, e lembrando que, como disse a doutora Amanda, é uma situação que deve ser muito bem analisada para que não exista aí uma pseudo-situação ou uma situação que realmente é apenas uma briga ou algo que não conote a violência doméstica, mas que, num primeiro momento, pode até transparecer que seja. Então, é importante uma análise prévia e a comunicação às autoridades caso se confirme uma situação de risco. Doutor, em relação ao anonimato, que eu havia perguntado antes, no Disque 100, ao anonimato, né? E o Disque 100 serve para várias denúncias, isso que a gente está falando aqui, de violência doméstica, então. Na delegacia, essa fase de denúncia, ela já é um boletim, não é? Porque também eu fico pensando, eu denunciei, mas se isso virar um processo lá na frente, o meu nome, se eu quiser manter o anonimato, vai ser mantido, não vai? Essa é a minha dúvida. Então, no caso do síndico, não. Primeiro que ele tem uma obrigação legal de efetuar a denúncia. Então, ele tem que ter meios que comprovem que ele realizou a denúncia. Então, se ele fizer uma denúncia anônima e, eventualmente, houver aí uma omissão, ele não tem como comprovar que ele não foi omisso. Eu estava com uma síndica esses dias e ela foi acionada na delegacia por não ter realizado uma denúncia de violência doméstica. Na verdade, ela havia feito a denúncia, ela ligou para o 190, é um caso real, a polícia compareceu até o condomínio, a situação foi resolvida e ela não compareceu e não documentou essa questão de ter realizado a denúncia. Então, nesse caso, ela foi inclusive intimada e depois nós tivemos que acompanhar e prestar esclarecimentos que foi ela que fez a denúncia inicial, depois comprovada pela própria vítima. Então, o Estado ele acaba agindo quando verifica que não existe uma denúncia. No caso do condômino, do zelador, do porteiro, ou qualquer pessoa que queira realizar uma denúncia, que não tem a obrigação legal de fazê-lo, pode ser anônimo. O síndico não tem como lhe garantir o anonimato, inclusive o anonimato é prejudicial a ele e é inerente à função, ele infelizmente algumas vezes se expor em situações, e essa é uma delas. Não, eu entendi. Quer dizer que em relação ao condômino ali, do apartamento X, ele pode manter o anonimato. No caso de síndico, acho que nem é tanto problema, porque
principalmente se for um síndico profissional, é uma empresa, então fica, digamos, uma eventual retaliação seria até mais difícil, mais diluída, porque é uma empresa e ela tem essa obrigação, né? E no caso de uma outra pessoa, ela poderia então manter o anonimato. Bom, bem interessante. Eu queria passar daqui a pouco para outra lei que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa também, que fala dos direitos animais, né? Mas se vocês tiverem mais alguma coisa para falar desse tema... Eu acho interessante falar, Jeremias, sobre o idoso. Sim. O idoso ainda é pouco falado dessa figura. Eu falo que condomínios, ele é um retrato da sociedade. Tudo que acontece fora dos muros do condomínio, acontece dentro do condomínio. E o que eu tenho observado frente à população do idoso é o esquecimento, o abandono da família desse ente querido. Eu tive uma ocasião com um condômino de Alzheimer, de 92 anos, ele não tinha família, foi uma pessoa que a esposa faleceu, ele não teve herdeiros, filhos, e ele, com essa situação de Alzheimer, ele entrava no elevador de fralda, e nós tínhamos que acionar o SAMU, aí eram os vizinhos que eram solidários. Ele veio falecer, ele faleceu esse idoso agora em março. Depois do falecimento dele, aí aparecem sim os herdeiros. Aí nesse momento, no cadastro não tem ninguém, mas quando falece aparece. Então, por quê? Porque esse tema é silenciado ainda frente ao idoso. E dentro dos condomínios nós temos uma população grande de idoso que a gente precisa dessa assistência. O Estado precisa dar ferramentas para nós, quanto síndicos, acionar. Porque no momento, à noite, uma pessoa de 92 anos usando fralda, e o único socorro que eu tenho é colocar ele internado, porque o SAMU entende como um surto, e internar isso não é... Eu entendo que é o tratamento mais adequado, mas é aquilo que me resta quanto síndica. Então, o idoso também, a gente vê que ele é pouco visitado, e também tem a questão da violência contra o idoso. É o filho que é dependente químico, que chega e que briga, que tem vários ruídos no dia a dia com o idoso. Então, acho que é um tema que precisava ser falado no dia de hoje. Doutora Amanda, a gente tem, perguntar ao doutor também, alguma legislação nesse sentido? Ou o caminho sempre tem que ser via delegacia? Ou o condomínio poderia, por exemplo, tomar, ou no caso o síndico, né, por meio de uma assessoria jurídica, tomar iniciativa, inclusive para, de repente, um processo? Sim, primeiro vale a pena lembrar, corroborando com o que o Dr. Rodrigo falou, da questão do registro da ocorrência. Por exemplo, tive um caso em que, de fato, era não vou chamar de adolescente, já era uma adulta, mas com dependência química, Jeremias, e ela agrediu a idosa, que era sua mãe, inclusive quebrou a porta do apartamento nesse episódio de dependência, foi chamada à delegacia, e dentro das 24 horas, mas na manhã do outro dia, e o síndico, cabe a ele nessas ocorrências solicitar o registro da ocorrência. Mesmo quando houver, de certa forma, uma negativa para dar continuidade, segue a linha do que o Dr. Rodrigo comentou. Eu preciso dessa comprovação, eu preciso da comprovação de que eu agi. Então, o registro de que eu chamei, de que veio a ocorrência, de que ela foi acompanhada, eu preciso ter essa comprovação. E em relação à questão do abandono ao idoso, há formas de resguardar, como também há, por exemplo, a questão da criança. A criança, muitas vezes, ela também está abandonada. O síndico observa crianças que não vão à escola, que são largadas, de certa forma, na área comum, como se o condomínio estivesse lá para educar as crianças, e o Conselho Tutelar é o órgão competente para agir nessas situações. E no caso do idoso, doutor Rodrigo, temos o Conselho Tutelar. No caso do idoso, eu queria entender isso, se nós temos outras legislações federais, ou se poderia, inclusive, a LESP tomar uma iniciativa nesse sentido, talvez de ser mais específico. E assim, a questão de você... Porque a gente tem que deixar claro, uma questão é o 190, que é a Polícia Militar, está numa ocorrência que aí é a polícia ostensiva, né? E outra coisa é a polícia investigativa. O caminho geralmente é esse: primeiro fazer o boletim de ocorrência. Eu vi um idoso que está sendo maltratado, tal, um caso como esse do elevador que a gente citou, e tem que ser via delegacia, boletim, para depois disso virar uma ação judicial? É algo bem complexo. A Joelma tocou num ponto importante, a doutora Amanda muito bem
complementou, existe um abandono de incapaz, e o idoso se encontra nessa situação. Abandonar alguém que está sob a sua guarda, inclusive, é um crime previsto no nosso Código Penal. Isso vale para uma criança, como vale também para uma pessoa com necessidades especiais ou também um idoso. Essa é uma questão importante. O Ministério Público também pode ser acessado, ele cuida da sociedade em geral, então nós podemos ingressar com uma ação judicial de uma notícia-crime diretamente no fórum ou na delegacia de polícia, com certeza, para que as medidas sejam verificadas. Nós não temos hoje uma lei específica, temos sim o Estatuto do Idoso, mas não temos aí uma lei, por exemplo, que traga apenas as questões inerentes ao idoso. Não obstante, a lei da violência doméstica, ela também trata da questão do abandono do menor, do adolescente, da pessoa com necessidades especiais, e inclui também o idoso. Então, o caminho seria, com certeza, primeiro acionar a família, no caso da verificação de uma situação como essa. Temos muitos casos, inclusive de incêndios, idosos que acabam se esquecendo que ligaram o fogo, ou de desligar o gás, que estão em casa em situação de não se alimentam, estão realmente abandonados. Então, compete primeiro ao síndico tentar identificar os filhos dessas pessoas, ou os responsáveis, notificar, documentar, não surtindo efeito, com certeza um boletim de ocorrência, não surtindo efeito também, pode ser realizada uma denúncia diretamente no Ministério Público, ou também uma notícia-crime se verificado quem aquele responsável que está se omitindo no tratamento ou no cuidado com aquela pessoa. Muito bem, obrigado. A gente vai para um rápido intervalo. Estamos falando aqui dessas questões legais nos condomínios. É claro que a gente entrou até na questão criminal, mas são áreas afins, não é, doutor? Então a gente tem que tratar. Eu volto daqui a pouquinho para a gente falar da questão da denúncia dos maus tratos dos animais. É já já. A Lespe Cidadania está falando aqui sobre as questões legais dentro do condomínio, especificamente de algumas leis, a necessidade, a obrigatoriedade de quem mora num condomínio, por meio seja o síndico ou a administradora, de denunciar a questão da violência doméstica, e aí a gente abrange violência contra a mulher, contra a criança e adolescente e também idoso. E agora a gente vai tratar um pouquinho dos direitos animais. Vou voltar aqui um pouquinho com a doutora Amanda. Eu aprendi, doutora Amanda, que não é direito dos animais, é igual direitos humanos. Então, uma vez eu falei direito dos animais, não, direitos a animais, né? Também estamos evoluindo, estamos mudando o jeito de pensar em relação a tudo isso, né? E essa lei trata da obrigatoriedade de se houver um maus tratos de um cachorrinho, de um gato, que é o mais comum. Aí também é o mesmo caso, é por meio do síndico essa denúncia? Primeiramente que é exatamente isso que você falou, essa humanização do direito dos animais, tanto é que a gente chama os especialistas em animais, do âmbito jurídico, de animalistas. E a gente não fala mais dono do animal, é o tutor do animal. Porque o animal, ele hoje vira um membro da família. Ele é uma pessoa, né? Uma pessoa, melhor dizendo, ele é um membro, né? É um membro da família que... Lembrando que a gente também é animal, né? A gente, agora confundindo as coisas, a gente é um animal racional. Isso. Faz tempo que a gente não lembra disso, mas também somos. É um ser vivo, mas isso envolve bastante a emoção do ser humano. Sim. Então, dentro de condomínio, você vai ter uma série de controvérsias que vão desde colocar a coleira, que é a obrigatoriedade para qualquer animal, ao não colocar a focinheira ou colocar a focinheira em qual animal, e aquela diferença de tratamento. Eu tenho medo do animal, eu não quero que coloque, eu quero que coloque a coleira. E o outro, que é tutor do animal, não quero que coloque a coleira, porque para mim está simplesmente restringindo a liberdade do meu animal. Então, realmente, animais em condomínios hoje, Jeremias, gera muita controvérsia. Nossa, eu imagino. Doutor Rodrigo, eu fico pensando assim, eu gosto muito de ir nos parques aqui de São Paulo e
Acho que para tudo isso que a gente está falando dos animais é muita informação, porque eu vejo um cachorrinho assim e falo, meu, que dó, né? Porque o bichinho está babando e não consegue abrir a boca. Mas aí eu não tenho informação. Será que se ele realmente não é perigoso? Então, quanto mais informação nesse campo, melhor, né, doutor? Com certeza, Jeremias. Os animais eles já fazem parte aí da sociedade. O cão é domesticado desde dos primórdios, desde a era primitiva. Então, algumas decisões dos nossos tribunais dizem que não se deve contrariar a natureza do ser humano, inata do ser humano, de criar animais. Então, o que a gente tem que fazer é regular os animais, como disse a doutora Amanda, ele ganha um contorno diferenciado. Hoje, no direito brasileiro, infelizmente, apesar da evolução legislativa, o animal é um bem móvel dotado de locomoção. Então, a lei impõe a a qualidade de coisa. Então, a qualidade de bem. O que está se tentando é transferi-lo de categoria para coisa. Então, a manutenção de um animal dentro de uma unidade é o exercício regular do direito de propriedade. Assim como eu não posso impedir alguém de ter uma televisão, eu não posso impedir alguém de ter um animal. O que deve preponderar são os 3 S's: a preservação da saúde, segurança e do sossego. Então, a criação de animais dentro de residências é permitido, não podendo a convenção, o regimento impor restrições, salvo se estiverem ligadas à perturbação ao sossego, saúde e segurança. Eu não posso impedir alguém de ter um animal porque ele é do tamanho médio numa residência. Eu posso impedir a pessoa de ter um chihuahua se ele estiver latindo de forma intermitente. E da mesma forma que temos a lei da violência doméstica, temos hoje a lei dos maus tratos. O síndico, o administrador, a denúncia de qualquer situação. Lembrando que maltratar um animal hoje, ele é considerado, ele tem uma lei desde 2020 de maus tratos, punível também com reclusão. Entendi. Agora, problema a gente leva para a síndica, né? Síndica profissional. Eu acho que ainda deve ter muita questão de barulho com cachorro, não? Estou enganado. A fala do Dr. Rodrigo me remeteu a uma experiência que eu tive em um condomínio, que é uma experiência fofa. Difícil acontecer experiência fofa com síndico, mas eu tive. Uma condômina adquiriu um cachorro, um bebê, um filhote, e todo cachorro, quando vem para um lar, ele vai ter a parte de socialização, de se adaptar. Então, ele tem um momento de choro, de latido. E essa condômina, assim que adquiriu, ela fez uma cartinha, ela me pediu se eu poderia distribuir através do funcionário da expedição e dos e-mails uma carta apresentando o novo membro da família dela e que por alguns dias ele poderia sim chorar, que por alguns dias sim ele poderia incomodar, mas que era por pouco tempo porque ela já estava providenciando um adestrador para que ele trouxesse menos ruído possível. Eu achei de uma grandeza, ele falou aqui tanto a doutora Amanda como o doutor Rodrigo de humanização. A humanização tem que acontecer dos dois lados, tanto da parte da gestão do condomínio, como por parte desses condôminos também, de de praticar a empatia. Tive uma outra situação também bem legal, fofa, que foi um casal que ia ter o primeiro filho e iria fazer o chá revelação. E hoje os chás revelações são aquelas grandes festas. E é um momento muito simbólico do casal. E eles tinham um cachorro e eles queriam muito que esse cachorro fizesse parte daquele momento da revelação naquele salão de festa. E no salão de festa tem um regulamento que não pode ter cachorro no salão de festa. Só que esse regulamento é de 30 anos atrás. Naquela época, o cachorro, o animal, ele não tinha esse espaço na família, na sociedade que possui. Que bom que se mudou. Então, eu também fiquei na linha limite aí, né, do direito, que é frio, né? E a gente também não pode abrir precedente, mas eu achei um denominador comum para satisfazer os dois. Falei, faz assim, você sabe que eu não posso, porque tem um regulamento interno, eu vou abrir precedente. Eu te ajudo se esse seu animal está com vocês no momento da revelação para as fotos, para que fique registrado. Ela falou, Jailma, super aceito, que bom, e aí ficou bom para ambas as partes. E aí também é um caso que nem vai causar tanto problema, Acho que entra nos 3 S's, né, que o doutor bem colocou. Não ia trazer prejuízo aos demais. Era mais uma questão do regulamento, uma coisa mais burocrática, mas eu tive esse olhar humanizado, vendo que sim,
teve uma mudança de comportamento, esse animal ele possui um espaço muito simbólico no seio daquela família, e por que não? E assim, se me processasse, a gente tem o Dr. Rodrigo, tem a doutora Amanda, né? Aí já pode recorrer aos direitos animais. Isso. Doutora, vamos falar um pouco da lei, então. Ela é parecida. Se eu ver, aliás, eu tenho, só para mostrar aqui para você, eu fiz uma pesquisa breve para falar sinais de maus tratos em cães e gatos, que eu acho que é o mais comum. Por exemplo, lesões físicas visíveis como cortes, contusões, feridas abertas e até ossos quebrados. Pelagem desgrenhada, sem brilho ou com áreas de perda de pelo, desnutrição ou desidratação, animal muito magro ou com peso excessivo, falta de higiene adequada, comportamento excessivamente tímido, assustado ou agressivo. Então, por aí dá para a gente ter mais ou menos uma noção do que se esse animal está sofrendo maus tratos ou não, né, doutora? Sim, e a gente precisa também lembrar que o animal, ele tem um comportamento que é próprio dele, né? A gente conhece algumas raças que lá tem muito, outras que lá tem pouco, mas o ideal do tutor é conhecer aquele comportamento daquele animal especificamente. Então, temos falado da questão do barulho dos animais. Veja, a questão do latido, se ele está latindo o tempo todo, de forma intermitente, apesar de não ter traços físicos, o que os veterinários dizem é que ali possivelmente está acontecendo algum maltrato, porque não é normal que um animal lata o dia inteiro. Ele pode latir no momento em que você abrir a porta do elevador, porque ele está vendo, pode ser que o seu tutor esteja chegando. Mas se ele estiver latindo o tempo inteiro, alguma coisa está acontecendo. Olha, então, isso não está na minha relação aqui. Pois é, e se assemelha muito essa situação ao que a gente vê com a violência doméstica, como tu falaste há pouco, que a lei também fala de violência familiar, que é o cuidado do ouvir, você estar atento aos sinais do que pode estar passando do outro lado. E o animal, ele segue na mesma toada. A mesma coisa do odor. Se você está sentindo um odor, né, que ele atravessa o seu apartamento, que ele atravessa as portas do seu apartamento, provavelmente algum sinal de maltrato está acontecendo dentro das portas do seu apartamento. Então, não tem um traço físico, mas são coisas que os sentidos falam por si. O odor é o sinal mais forte, porque assim, o animal ele fica dentro da unidade privativa, então ele não fica visível para que os demais consigam visualizar esse maltrato, ele está na área privada. Mas quando a gente recebe a denúncia é por conta do asseio realmente, porque o andar fica impossível, então se não tem asseio, aquele animal está sim sofrendo. E aí eu já tive casos que tinha uma pessoa que tinha 7 gatos, era um policial, e ele ficava muito tempo fora, e aí não tinha os cuidados necessários para ter aquela quantidade de gatos dentro de um apartamento. E era insuportável conviver naquele andar. E aí a gente teve que fazer uma intervenção junto a esse condômino, e aí ele acabou mudando do condomínio, porque a gente atuou bastante firme nessa atuação aí dos animais. Tem que recorrer muitas vezes a uma delegacia ou à justiça, ou geralmente hoje... Hoje também tem aquele câmaras, né, doutora, que você faz... Câmara de arbitragem. De arbitragem, não sei se vocês usam muito, né? Ou as pessoas estão se entendendo, Jailma, ou tem casos que tem que levar até, como se dizia antigamente, as barras da justiça. Vou te dizer que tem ido nas barras da justiça, né, doutora? Tem bastante ainda. Olha, ainda mais pós-pandemia. Eu vou te dizer que aí os doutores podem me corrigir. Antigamente não era, tem um lado bom, lógico, que o judiciário não era acessível, era caro. Sim. Você acessar o judiciário, era caro você processar, era caro ter um advogado, não que eles sejam baratos, mas... Tem os juizados especiais. Isso, hoje. Então, mas antes era uma coisa mais distante. Hoje está muito fácil se processar. Então, não é como antigamente. Então, hoje as pessoas têm visitado o judiciário por qualquer coisa, e isso gera muita... É ruim. É muito ruim, porque banaliza também. Banaliza. Então, quem dera que tivesse ido para uma câmera dessa, porque uma câmera dessa procura o quê? A concordância
né? As duas partes... Mas é difícil? Os locais que você administra, por exemplo, não tem câmara ou tem acesso? Não ou tem. Não é uma cultura ainda? Não é uma cultura ainda dos condomínios. Acho que os advogados aqui podem falar, mas eu não... Devia mudar, né, doutor Rodrigo? Algumas, eu acho que grandes empresas administradoras já têm adotado essas câmaras de... Como é que chama mesmo, doutora? De arbitragem, Mediação de conflito. Que aí você não precisa levar até o juiz, né, doutor? É interessante isso, né, doutor Rodrigo? É muito interessante e nós temos hoje profissionais do direito que têm se dedicado a isso. A justiça tem buscado também, existem SEJUSCs, que são as câmaras especializadas ligadas ao Tribunal de Justiça, que buscam sempre a conciliação. O Judiciário também já entendeu há muito tempo que o mais barato é sempre quando as pessoas se conciliam, e não só o mais barato em termos financeiros, porque quando existe uma demanda judicial, sempre alguém sai vitorioso e alguém sai perdedor. Então, isso nem sempre atende os dois lados. Uma conciliação, ela ingressa no problema, porque ela pode ser feita, por exemplo, uma mediação por um advogado dentro do próprio condomínio. Então, quando eu estou lá dentro do condomínio mediando um conflito, ou outro colega mediando um conflito, a tendência é que se atenda os anseios de ambos os lados e que se dedique mais tempo, se debruce numa solução local. O juiz vai julgar com as provas que ele tiver naquele momento e nem sempre vai atender os anseios daquela coletividade. Às vezes a gente vê decisões que acabam sendo reformadas, recursos, isso é moroso e perde a essência de se viver em condomínio, que é ter paz. A partir do momento que se judicializa, a gente passa a ter um conflito e nem sempre atinge somente aquelas unidades, ou o condomínio aquela unidade pode trazer uma perturbação muito grande à paz do condomínio. Muito bem. Doutora Amanda, placas, lembrei da questão das placas, eu não tenho visto não, mas me parece que as duas leis falam de você, o doutor falou no primeiro bloco, né, de você colocar esses avisos, né, isso está na lei, né? Está na lei, é um estímulo que a lei dá para o seu próprio conhecimento e cumprimento, para fins de dar maior publicidade sobre o seu teor. Então está na lei. Vejo muitos condomínios, sim, que possuem, mas também vejo muitos que não possuem. Afinal, a lei é de 2021, ela exige de todos nós, inclusive do próprio jurídico, que levemos isso para os condomínios para que eles sejam realmente cumpridos. E agora, vale dizer que quando a gente está falando de animal, veja que todas as falas, Jeremias, ela esbarra no sossego, saúde e segurança. Por quê? Porque não é possível você ter a restrição genérica, que é proibir de qualquer forma o animal naquele âmbito condominial. Então, eu não posso proibir o animal de existir naquele condomínio, eu não posso proibir o animal de descer determinado andar sem ser por elevador, né? Eu tenho que disponibilizar o elevador de serviço. Se o elevador de serviço não estiver funcionando, ele pode usar o elevador social. Eu não posso simplesmente proibir de qualquer forma, eu tenho que regulamentar. Mas já que a gente falou, Jailma, de direitos humanos e direitos animais, assim como você não pode ter um humano gritando o tempo todo com som alto, você também não pode ter um cachorro, né? O que você vê na prática também? Porque se o cachorro latir muito reiteradamente também, aí até o judiciário tem que tomar, Sim. A pessoa tem que, né? Acho que tem casos assim, né? Não é Com todo certeza. cachorro que fica quietinho o tempo todo. Cachorro, ele sempre está presente na pauta do síndico. Né? Começa que a legislação fala que determinadas raças que tem que fazer uso da coleira e da focinheira. E aí você vê animais que são grandes, e aí a pessoa entra no elevador e se assusta. Ah, não, tem medo. E aí a pessoa fala assim, nossa, ele não estava com a coleira nem com a focinheira. Mas aí a gente visita a legislação, aí o dono fala, não, mas a minha raça não necessita. Só que ele provoca essa aflição no outro condomínio. É lógico. E aí vai lugar para onde? fechado. Vai para o síndico conciliar. A questão do latido, ele é muito presente, sim. Principalmente hoje que as pessoas trabalham dentro de casa, tem professores, enfim, uma infinidade de profissionais que trabalham e dentro dos seus apartamentos. Faz gravações. As gravações e eles como o doutor precisam... está ali agora. Eles... Não sei se tem cachorro, doutor? Eu tenho sim, eu tenho um cachorro. Eu estou, na verdade, aqui no escritório. Eu tenho 2 cachorros no escritório, que é uma casa, e tenho... Mas são educadinhos, não estão latindo. Não, estão quietinhos.
Mas também não é uma questão de educação, né? Se tiver que latir, vai latir. Mas aí que é o problema, né, Jailma? Porque tem uma questão da raça, tem tudo. Desculpa, eu te cortei. Então, e aí vem esse conflito, porque são dois condôminos, um que precisa do silêncio e o outro que fala que está no direito do pet dele de latir. Só que aí sim a gente traz para a mesa e faz essa conciliação das duas partes, provando que não é bem assim, cada um colocando no lugar do outro. Porque tem pessoas que moram em condomínio que elas também é muito sensível a barulho. Sim. Ela se irrita com qualquer coisa. E aí a gente vê que também não é a questão que está... E aí a gente também vai observar, a gente visita, a gente pede para o zelador visitar aquele andar para ver se aquela denúncia de fato se concretiza, se comprova. Quando a gente vê que é mais uma fantasia, porque a pessoa tem um incômodo, a gente vê que é uma coisa de cunho pessoal. E aí a gente chama na administração, a gente faz um trabalho, e aí eu faço o trabalho da sensibilização e da legislação. Eu tenho que provar para aquele condômino que aquele outro condômino está no usufruto do direito dele. Mas, Jeremias, para apimentar, a gente está falando muito de gato e cachorro, sim, mas em condomínio a gente tem cobra, a gente tem uma série de animais que não é só esses animais que a gente está falando aqui. Alguns têm que ter autorização do IBAMA para ter. Já tive caso de cobra que passou pela sacada e a vizinha acordou com a cobra em cima da cama dela. Isso tudo está presente na vida de condomínio. Papagaio e por aí sim, vai. Eu já tive um condômino que... Possíveis e não possíveis. Eu tive um condômino que quis reclamar do barulho da festa do vizinho, e aí quando eu trouxe ele para a mesa, ele falou assim, você faz barulho bem pior, eu faço aniversário uma vez no ano, e os seus passarinhos que todo dia ficam me incomodando? Então, aí é complicado. Aí é complicado, né? Mesmo. Agora, doutora, essa coisa da Câmara Arbitral, eu já vi contrato... por acaso, que o próprio contrato dizia assim que havendo conflito no caso era entre proprietário e inquilino, né? Mas eu acho que no condomínio poderia ter também. Se houver conflito, vai ser resolvido pela Câmara Arbitral na capital paulista, na Câmara tal. Interessante isso, né? Porque dá um espaço para conversa, né? Você sabe que você está falando com uma pessoa que é super fã do instrumento da arbitragem. Apesar de a gente falar de métodos alternativos, e alguns falam métodos adequados de resolução de conflitos, que seria conciliação, mediação e arbitragem, eu, junto com um grupo de amigos, né, há 10, 11, 12 anos, nós fundamos o grupo de estudos de arbitragem do Mackenzie. Nós fomos para Viena participar de simulações de arbitragem, porque ainda não era um instituto muito utilizado. A arbitragem, ela é própria para você discutir situações de direitos disponíveis. Sim. Por exemplo, eu não posso levar para a Câmara Arbitral uma situação de direito familiar que é indisponível. Eu tenho que levar ainda mais indisponíveis e quanto mais que possuem uma situação financeira, né, adequada. Então, no âmbito do que a gente está tratando é disponível. De certa forma. Por exemplo, o direito de eu ter um animal ou o direito de eu ter uma propriedade, isso não é disponível. É o direito de propriedade, de você ter um animal naquele ambiente. Mas a regulamentação sobre ele, o valor sobre a multa, isso já é um tanto disponível, já é quantificado. Então isso muda. Para simplificar, o vizinho, o cachorro está latindo muito alto. Posso levar para uma câmara arbitral essa discussão ou não? Essa discussão do latido, sim, mas a discussão de eu ter o animal ou não, não, entendeu? Entendi. E aí a gente está falando da arbitragem, mas tem também a mediação e a conciliação, que aí tudo bem, eu levo o que eu puder para dialogar e para conversar. E a cláusula que tu comentaste, a gente chama de cláusula compromissória, que tem o mínimo de requisito para ser cumprido, que é a nomeação de um árbitro, porque eu tendo o árbitro ou tendo a Câmara de Arbitral que vai julgar, todo o resto do procedimento, que é como vai ser julgado, quais respostas, qual tipo de provas, e isso a própria Câmara Arbitral já vai ter no seu regulamento. Que legal, uma hora a gente vai gravar só sobre isso aqui, se o doutor Rodrigo topar. Aliás, eu já fiz programa aqui que tem um pessoal eu sempre confundo se é a Câmara Arbitral ou o outro que a senhora falou que é a... De mediação e conciliação. Mediação e conciliação, mas enfim, eles tratavam da questão do governo do estado pagar
para esses, porque muitas vezes não são pagos, né? Mas isso é uma outra discussão. Se vocês toparem, a gente faz outra hora aqui. Mas é interessante, né, doutor? Porque tudo isso que a gente está tratando aqui, quando tratado por uma câmara arbitral, que muitas vezes pode ser um advogado que vai fazer essa intermediação. Agora, você falou uma coisa interessante. O advogado, ele pode ir até o condomínio, senta numa mesinha lá e marcar um dia em horário e fazer essa conciliação? Isso é interessante também, né? Então, com certeza ele pode, e ele não só pode como deve, porque o advogado, ele é o primeiro juiz da causa, e a partir do momento que ele se dispõe a trabalhar por partido para o condomínio, ele tem também uma obrigação de minimizar a judicialização dos processos. Então, com certeza, ele pode remeter uma carta convite para o condômino, chamar ele para uma mesa, junto com o síndico ou não, e tentar resolver. Logicamente que a parte precisa se dispor a estar aí suscetível a querer resolver aquele conflito. E também conflitos que são passíveis de resolução. Por exemplo, o mau uso de uma área comum que fulminou numa multa, não tem o que se discutir sobre essa multa corretamente aplicável, mas aquele comportamento contínuo, aquele problema daquele condômino, com certeza ele pode ser chamado para uma mesa para tentar ajustar. Muitas vezes nós emitimos cartas de tentativa e de conciliação em conflitos possíveis antes de se judicializar, e a Justiça também, o novo Código de Processo Civil, novo de 2015, ele também trata como questão primordial a tentativa de ajuste prévio através da audiência de conciliação, para que o conflito, se possível de minimização e resolução, seja resolvido antes do restante da lide. Muito bacana. Olha, a gente está caminhando para o final, vamos falar agora de elevadores, se os nossos convidados ainda não tiverem outras questões dentro desse tema. E como utilidade pública, eu fiz uma rápida pesquisa. Eu tenho como denunciar a questão dos maus tratos aos animais. Nós temos, por exemplo, a webdenuncia.org.br, é a DEPA, Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. Eles lembram, inclusive, aqui, se você for lá no site, cuidado, falsa comunicação é crime, então denunciar só se realmente você tiver embasamento. Isso aí vale tanto para a nossa questão aqui dos animais, quanto aquela do primeiro bloco da violência doméstica. Então você entra lá, webdenuncia.org, tem também o 181, né, doutora, que também vale, porque é de direitos humanos. Aí eu falei o Disque 100, 181, estava pesquisando, ele serve tanto para a violência doméstica, mas serve para questão de maus tratos também. Então 181 você liga, também você pode fazer a sua denúncia. E agora, se vocês não estiverem ainda dentro desse tema, eu queria passar para o último, que é a questão do elevador. Eu achei interessante, essa não é uma lei, é uma questão, é um projeto de lei complementar, é 81 de 2019, determina nas edificações que contêm elevadores, o proprietário ou o condomínio deve se responsabilizar por providenciar a emissão anual do relatório de inspeção anual, que tem um nome estranho, RIA, né? RIA. Relatório de inspeção anual. Eu nunca vi nenhum cartazinho no elevador falando, olha, faz um ano que ele passou por uma manutenção. Isso a senhora já viu, né? Mas é um tema interessante, né? A RIA, ela existe e já é obrigatória, né? É necessária o relatório de inspeção anual nos elevadores, ainda mais porque agora estamos vivendo muitas notícias de situações de elevadores de acidentes. Então, essa mecânica em dia, que é a engenharia mecânica que cuida dos elevadores, ela precisa estar atenta, porque o elevador é um meio de transporte e qualquer coisa fora do lugar pode causar uma morte. Sim. E o síndico, ele pode vir a ser responsabilizado pelo que acontecer, ainda mais se houver uma negligência com a manutenção dos elevadores. Muito interessante. Deixa eu passar então a palavra, eu já vou passar a palavra para você também, para o doutor Rodrigo, para a gente terminar então esse assunto, doutor. Essa questão da RIA eu achei interessante, é um projeto de lei, ele é de 2019, ele acabou não sendo sancionado pelo governador, parece que voltou aqui para a LESP, mas acho interessante que, se você tem interesse nesse tema, PLC 81 de 2019. Eu me sentiria muito mais confortável, doutor, se eu visse um cartãozinho lá, olha, esse elevador passou pela manutenção, tal, há pouco tempo, até porque muita gente tem medo de elevador, né, enfim. Então, mas existe obrigatoriedade da manutenção, todo elevador precisa ter um contrato de manutenção. O elevador é um meio de transporte, ele está sempre atrelado ao engenheiro, e nós temos a obrigatoriedade
de ter um relatório de inspeção anual. Esses elevadores, eles trazem e podem trazer problemas, e o síndico precisa ter esse contrato de manutenção, o engenheiro responsável e o pagamento das taxas inerentes ao funcionamento desse equipamento. Uhum. E o RIA, o relatório de inspeção anual, faz parte, sim, dos procedimentos obrigatórios dentro dos condomínios. E eles ficam normalmente afixados na portaria ou em quadro de avisos. Ah, tá bom. Que é um lugar que a gente nem sempre para dar uma olhada. Só é bom que o quadro fique bem do lado do elevador, que enquanto você espera, você vai lendo essas coisas todas, né? É uma estratégia. Eu queria agradecer bastante a presença de vocês, mas passar a palavra para a Jailma de novo. Elevador também é importante, né? Assim, tem gente que tem, como é que fala? Claustrofobia, né? Eu já ouvi dizer de tudo. Já ouvi falar, olha, você mentaliza que você desceu até o seu andar e você saiu dali. Cada um tem seu jeito, né? Mas se tiver com a manutenção em dia, a gente já fica bem mais tranquilo, né? Com certeza. O doutor Rodrigo colocou bem aí informado. Esse RIA, a gente paga ele geralmente, se não me engano, agora em maio. Tá? Ele sempre vai estar nesse mural, vai estar junto com o AVCB. Todo síndico coloca juntinho, é irmão do AVCB. AVCB, o que é AVCB? Auto de vistoria de Corpo de Bombeiros. Que a cada 5 anos vence em prédios residenciais, em prédios comerciais. Mas o elevador é todo ano? É todo ano. Esse RIA é todo ano, que é uma taxa que nós pagamos para a prefeitura daqui de São Paulo. Quem faz isso é a prefeitura, não é a empresa do elevador? Que a gente paga essa taxa do RIA para a prefeitura. Paga para a prefeitura. Isso, para que você ria mesmo, entendeu? Porque elevador que não está em dia, é um tipo de controle. Você poder... E aí tem os contratos com essas empresas que, vou te dizer assim, todo síndico dá muito olhar para esse tema que é elevador. É um tema bastante sensível. Acho que o que a gente pode dizer também para os condôminos, tem muita gente realmente com medo, e toda vez que um elevador trava, que fica, as pessoas falam, esse elevador está quebrado. E é justamente ao contrário. O elevador, ele é preparado para qualquer sensibilidade que traga um risco, ele travar e deixar você em segurança. Principalmente os elevadores mais jovens, mais modernos. Eles são ainda mais sensíveis, todos os seus equipamentos eletrônicos, para que traga segurança ao usuário do elevador. E dá para a pessoa respirar enquanto ela estiver ali? Tranquilo. Outra coisa que as pessoas pensam, nossa, mas o zelador não veio aqui me tirar, o porteiro não sabe. Não são as pessoas autorizadas para isso. Então, o condomínio tem todo um treinamento, ele tem que chamar a empresa do elevador, ele vai chamar o bombeiro, geralmente o próprio bombeiro ele não faz abertura, ele vai aguardar o técnico de elevador. Então, as pessoas precisam ter ciência o que fazer no momento que ficou preso do elevador. De verdade, é ficar tranquilo, é buscar, faz o exercício da respiração, porque ele está em total segurança. Qualquer coisa fora isso, vai colocar em segurança. Certo, tá bom. Que bom. Eu já me senti mais seguro. Mas eu vou pegar o celular dela para qualquer coisa, poder ligar para ela. Assim, olha, aconteceu isso. Síndica profissional, nada melhor do que uma síndica profissional para nos ajudar. Olha, obrigado pela sua audiência. E olha, obrigado ao Dr. Rodrigo Carpá, advogado, aqui online com a gente. A Jailma Araújo, que é síndica profissional. E a Amanda Lobão, advogada. Obrigado mais uma vez, viu, Amanda? A gente que agradece. Carpati, um abraço para você aí que está um pouco distante, mas sentimos sua presença aqui conosco. Eu que agradeço Jeremias, agradeço Joelma, Amanda e a todos que estão nos assistindo também. Esperamos que a gente tenha levado um pouco de informação a mais para você. Mande as suas sugestões, reveja esse programa lá no YouTube, tá bom? Muito obrigado pela audiência, até a próxima edição.